Sejam bem-vindos a essa conversa debate sobre o livro Covid-19 e a crise urbana, um livro que foi organizado pelo GESP, que é o Grupo de Geografia Crítica Urbana Radical, e que está disponível no portal de livros abertos da USP, facilmente, que pode ser acessado facilmente por cada um de vocês. Eu queria muito agradecer ao Instituto de Estudos Avançados pela possibilidade dessa transmissão, aos funcionários que diretamente estão nos acompanhando aqui nessa atividade, a Cláudia e o Sérgio. Agradecer e aproveitando para apresentar as colegas que estão aqui, a professora Ana Fania Alessandri Carlos, que é a professora titular do Departamento de Geografia da USP, é coordenadora do GESP e do Grupo Teoria Urbana Crítica, do IEA, a professora Camila Salles de Faria, que é professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, e a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, do Departamento de Geografia da USP, a Elisa Fávero Verde. Meninas, abraço em vocês, bem-vindas, vamos fazer aí uma boa conversa, né? Também quero agradecer o público que vai estar nos acompanhando e pedir para que quem tiver qualquer comentário ou questão para fazer sobre esse nosso debate, que remeta ao endereço IEA-responde, tudo junto, @usp.br, tá bem? O livro Covid-19 e a crise urbana foi elaborado em maio, portanto, ainda no início do desenvolvimento da pandemia no Brasil, né? 2 meses depois do primeiro caso relatado de morte oficialmente, né, por Covid no Brasil, e do meu ponto de vista ele tem vários méritos que eu queria ressaltar 2, né? O primeiro é o fato de que é um livro que se propõe a refletir sobre a pandemia a partir de um pensamento crítico, de uma teoria crítica, né? E, portanto, não autonomizar nem a pandemia e nem o urbano ou a cidade, né? É um livro que a gente percebe que no conjunto, né, dos capítulos, né, há uma preocupação com a relação, né, estabelecer as relações entre a pandemia e o urbano e uma totalidade mais ampla, né, abarcada pela economia política, ao mesmo tempo entender como é que essa situação atravessa o cotidiano, a vida, sobretudo dos trabalhadores, né? Então, nesse sentido, eu acho que o livro cumpriu um papel importante no processo de produção de conhecimento sobre a pandemia no Brasil, né? Acho que muitos dos que estão aqui se recordam do início da pandemia, também do esforço de pesquisadores europeus e norte-americanos em produzir o coronavírus e a luta de classes, né? Que foi um livro que trouxe também uma reflexão crítica, mas tratando fundamentalmente a partir da realidade daqueles países, né? E o Covid-19 e a crise urbana traz essa discussão para pensar a realidade urbana brasileira atravessada pela pandemia, né? Então, acho que essa é uma contextualização importante para a gente fazer dessa obra e desse debate. Eu acho que, nesse sentido, um outro mérito do livro é que, apesar dele ter os dados que estão nele, os mapas, terem sido produzidos com informações daquele momento, evidentemente, em maio, né? As análises, as reflexões que foram feitas a partir desses dados são análises muito potentes, né? E o desenvolvimento da realidade da pandemia no urbano no Brasil mostrou, né, o como certos movimentos de pensamento que estão presentes lá no livro em maio, né, como eles iluminam, né,
esse desdobramento que se deu e que está se dando até hoje no Brasil e nos ajudam, né, a entender esse momento, né? Então, apesar de ter dados que são de um período, né, já passado, ele tem a virtuosidade de uma análise que traz essa realidade do presente, né? Portanto, né, dentro desse portanto, uma produção de conhecimento que é o papel da universidade, né? Acho que se há uma coisa que não se pode negar nesse momento de pandemia, é o papel que as universidades públicas têm tido na produção do conhecimento, seja ele mais aplicado, seja ele com um caráter mais reflexivo, etc., né? A importância que está tendo a universidade pública no país nesse sentido, a USP mostra isso, né? E esse é um livro que se coloca nesse caminho, né? Então, eu vou começar passando a palavra, né, aos poucos para as minhas colegas participantes desse evento. Eu não me apresentei, eu sou a Isabel Pinto Alvarez, sou professora também do Departamento de Geografia da USP, tá? E membro do GES. Então, vou pedir para você, Fanny, começar com a nossa exposição. Vou te perguntar qual que é a importância, né, que tem a publicação de um livro que relaciona a Covid-19 e a crise urbana, né? A maior parte dos autores do livro são geógrafos. Que importância tem a geografia? Como que a geografia contribui para a análise desse momento que a gente está vivendo? Se puder conversar com a gente, vai ser bom. Então, obrigada. Eu acho que você, Isabel, situou bem o problema que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós temos um contexto na universidade e o que a gente tem visto é que, ao longo dos últimos anos, há um desprestígio total das ciências humanas, não só no Brasil, mas, de modo geral, em alguns países. No Brasil, nós estamos vivendo um momento de autoritarismo e de obscurantismo, né, que questiona a importância da ciência como um todo. Então, o que eu queria dizer inicialmente é que a geografia, tanto quanto a ciência, nesse momento de urgência que nós estamos vivendo, acaba tendo um papel central, né? Quer dizer, é impossível entender o momento que nós estamos vivendo, entender a pandemia, sem o recurso à ciência, não é? Então, o livro, ele surge num momento, não é, em que é necessário, diante de uma situação completamente nova, tentar explicar essa realidade. Está todo mundo, né? Quer dizer, a pandemia pega todos numa situação de urgência, as pessoas estão assustadas, e quem é que responde, né, por essa realidade, quem é que pode trazer ou iluminar esse momento que nós estamos vivendo, esse é o papel da ciência, não é? O papel da ciência é exatamente explicar o mundo que a gente vive, explicar aquilo, né, que está posto, mas que não é claro, não é? Porque o conhecimento, ele requer um comportamento, ele requer um método. O conhecimento não é igual à realidade, né? Então, o livro, ele surge nesse cenário de urgência, né, em que o vírus impõe à sociedade brasileira questões novas, né? Em primeiro lugar, né, quer dizer, o livro ele se coloca no cenário em que, em primeiro lugar, cabe a ciência explicar a realidade, né? E esse é um dos sentidos da universidade, que é a construção de um conhecimento capaz de sintetizar teoricamente e sem concessões, né, uma compreensão sobre o mundo, né? Porque, ainda mais diante de uma pandemia, onde essa situação de urgência requer ou nos convida a resolvê-lo, não é? Então, para você pensar como sair da situação que nós estamos vivendo, é necessário compreender essa situação. Então, esse é um movimento importante, orientador do livro. O segundo motivo do livro é que a pandemia ela só pode ser explicada pela totalidade das disciplinas, né? Então, nós estamos diante do fato que a ciência se dividiu em várias disciplinas, né? Cada uma delas tem algo a dizer sobre este momento que nós estamos vivendo, né? Então, nesse momento, a geografia também tem algo a dizer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a pandemia, ela se esclarece, ela ganha vulto, ela chega no Brasil
através do processo de globalização que coloca todos os espaços articulados. O espaço é o tema de estudo da geografia, não é? Então, portanto, o cenário criado pela pandemia mostra a importância da ciência como um todo, né, que ganha importância em nossa vida cotidiana para explicar o momento, para explicar como nós devemos agir e o que se pode esperar. Mas a pandemia revela pelo menos duas facetas importantes. A primeira é que se trata de uma crise sanitária, de uma crise de saúde, e que convoca todo um importante setor da ciência para resolver, né? E para explicar. Mas, em segundo lugar, e tão importante quanto o primeiro, nós estamos diante de uma crise que é uma crise social, né? A pandemia está desestruturando a vida, está colocando em outro patamar, pelo isolamento, pela devastação do campo e das atividades do trabalho, novas tendências no horizonte. Então, a pandemia vai revelar o conflito entre as políticas públicas de crescimento em confronto direto com as ações de manutenção ou de preservação da vida. Essa é uma questão social, não é apenas uma questão econômica, né? Então, o que acontece é que a geografia, nesse momento, nessa dimensão social, tem a explicar o fato de que a geografia trabalha com o espaço, ela trabalha com a cidade. Então, a cidade é mais do que um lugar no mapa, onde nós podemos perceber ou podemos viver e ver isso na televisão, aparece o tempo todo, os mapas distribuindo muitos gráficos, distribuindo as ocorrências dos infectados, dos curados, das mortes, não é? Então, mas a cidade, esse espaço que está por trás do mapa, é a vida que está por trás do mapa, é um modo de viver e é um modo de estar presente na cidade, né? Então, a cidade ela não é só uma folha de papel, a cidade não é só um mapa, mas a cidade ela é a vida, né? Então, essa vida urbana, ela aparece de forma desigual na cidade. Quando a gente anda pela cidade, o que a gente vê é uma diferenciação muito grande de áreas e regiões. A gente percebe regiões de grande concentração de riqueza, que aparece através de um tipo de habitação, de um tipo de moradia, de uma estrutura morfológica diferenciada, a cor diferenciada, o tamanho das casas diferenciados. Então, essa igualdade da cidade, ela se explica por uma distribuição desigual da riqueza gerada nessa sociedade. Então, o que o espaço da geografia vai mostrar é que essa cidade ela é hierarquizada, né? Existe uma hierarquia social que se realiza enquanto hierarquia espacial. Não é? Essa relação, essa justaposição dessas duas situações vai produzir uma cidade segregada, né? Essa segregação, essa cidade segregada, ela vai aparecer através da análise das relações contraditórias entre o centro e a periferia, né? Então, a perspectiva geográfica sinaliza para o fato de que as nossas relações sociais, todas essas relações, as mais corriqueiras, as mais vulgares, né? Trabalho, lazer, as trocas comerciais, o andar, todas elas se realizam com relações espaço-temporais. Cada uma dessas atividades requer simultaneamente um tempo e um espaço. Então, a nossa vida cotidiana precisa da cidade. E a nossa vida cotidiana se realiza articulando todos esses espaços que compõem a cidade, que tornam a vida de um indivíduo e da sociedade como um todo possível, né? Então, a geografia trabalha exatamente com essa dimensão, né? E a pandemia vivida hoje, né, causada pela infecção pelo vírus, ela permite perceber que a pandemia no Brasil ela vem aprofundando uma crise que já é urbana, uma crise urbana, né? O que a gente tem aqui ao longo do processo histórico, o processo de urbanização brasileiro, foi fundamentada numa concentração de renda que acompanha essa história brasileira e que vem sendo agravado pelo modelo neoliberal do desenvolvimento, que tem rebatimento direto sobre como essa concentração hierarquiza a sociedade no espaço. Então, o que nós vamos ter é o seguinte: a cidade, essa diferenciação que a gente vê na cidade, ela é produto de uma desigualdade social. Essa desigualdade social vai se espremer numa vida cotidiana desigual na cidade. Então, a pandemia ela se instala no urbano, onde já existe um problema grave entre as áreas centrais e as áreas periféricas, entre a concentração diferenciada de renda ao longo ou por toda a cidade.
Então, essa população, uma parte dessa população já vive, antes da pandemia, num cenário de degradação, seja do plano do trabalho, seja do plano da diminuição das relações de vizinhança, seja do plano da necessidade de se deslocar por mais tempo na cidade. Quer dizer, então, já existe uma cidade que se coloca como problema de forma diferenciada para a população que aí vive. Então, nós temos um centro, uma periferia, que entra em contradição. Né? E esse processo, né, vai fazer com que essa crise que nós temos, esse momento de pandemia, vai se realizar de forma diferente num lugar ou no outro. A hipótese que vai acompanhando o livro, né, é o fato de que a pandemia vem aprofundar, portanto, esse cenário de crise urbana, provocado por uma urbanização que ilumina a concentração de renda, que vem acompanhando a sociedade brasileira, e que vai implicar num modo diferenciado como as pessoas vão ver a pandemia, né, atingindo diferencialmente a sociedade. Naquele momento, nós assistimos o discurso de que a pandemia atuava de forma igual em todos os espaços. E o que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que isso se deu ao contrário. Né? Quer dizer, ela não é igual, ela não se realiza espacialmente de forma desigual. A cidade, a vida na cidade acompanha ou sente a pandemia e vive de uma forma desigual. Né? Então, essas são questões importantes que colocam papel e a importância da ciência e da geografia na análise do momento que nós estamos vivendo hoje. Isabel. Obrigada, Fanny. De fato, eu acho que fica muito claro para quem acessa o livro, para quem lê os seus capítulos, né? Esse propósito de, a partir da geografia, de um conhecimento sobre a cidade, a realidade urbana, os seus conteúdos, né? Destacar a desigualdade socioespacial urbana brasileira como um conteúdo que já existia, mas que se escancara com a pandemia, né? Então, por exemplo, nós vemos no livro o trabalho de outros autores que hoje não estão aqui, né? E que trazem essa discussão exatamente que você estava apontando da relação, por exemplo, centro-periferia. É o caso, por exemplo, do trabalho do César Simone ou do trabalho do Jorge Barbosa, que olhando para os dados de contágio e morte, né, elaboraram as suas análises e viram, olha, há uma disseminação das áreas de maior concentração de riqueza para as periferias, né? E o que está acontecendo é que já naquele momento se mostrava que o grau de mortalidade na periferia já apontava, né, para uma desigualdade do modo como a pandemia se desenvolveria no Brasil em função das questões de classe e de gênero, né? Então, isso está apontado lá atrás, né, nessa elaboração do livro, e a gente, durante todos esses meses, vê que, apesar da idade avançada ser um problema, vamos dizer assim, a mais de saúde por conta das características do vírus, no Brasil, o principal problema relacionado à mortalidade pela pandemia são as questões de classe e de raça, né? Então, eu queria que vocês, a Elisa, a Camila e a Fanny, acho que primeiro para a Camila, depois para a Elisa e depois para a Fanny, dissessem, a partir da pesquisa que vocês fizeram para elaborar o capítulo do livro, como essa questão da desigualdade aparece, né? Qual é a contribuição que vocês, através desse capítulo do livro, trazem para esse debate? Tá bem? Camila, você pode iniciar essa... Boa tarde. Bom, eu acho que pelo capítulo do livro, né, primeiro eu gostaria de dizer que este capítulo do livro ele é produto, né, de uma parte de um projeto maior, de um projeto de extensão que a gente tem desenvolvido aqui na UFMT, né, intitulado A Geografia das Ações Políticas de Enfrentamento à Covid-19 no Mato Grosso, né?
Então, e o que a gente tem feito, né? Então, a gente tem feito algumas leituras mensais em relação às ações políticas. O capítulo do livro, ele vai trazer uma análise ainda dos últimos dados, vamos falar assim, da última quinzena de março, né? E que depois a gente tocou com algumas coisas para frente, né? Então, no capítulo do livro, eu trago dois principais sujeitos, né? E diferencio para mostrar e para expressar essa desigualdade, ou a ampliação dessa desigualdade, né? O primeiro, o feirante, né? Então, simbolizado pelo feirante, e o segundo, o ambulante, o trabalhador informal. Não que o feirante também não possa ser considerado ambulante, mas eu quis pontuar como feirante, né? Então, o conteúdo específico do feirante camponês, ou seja, né, o camponês produtor de alimento e da comercialização direta. Nesse sentido, né, com a proibição das feiras, né, então, que mais da metade dos municípios no Mato Grosso, eu vou tentar projetar o mapa para vocês, porque aí eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem enquanto eu vou falando, tá? Né? Então, o que eu quero mostrar, né? Que nesse sentido, né, o espaço da feira, mais do que aquele da reprodução do locus, né, da economia, ele é também a reprodução social, ou seja, né, o espaço de resistência para o camponês. Por quê? Porque é ali que ele vai fazer uma série de articulações e não só da venda direta, né? Então, tem toda uma sociabilidade que aparece nas entrevistas e que eu trago no capítulo, né? Então, e aí, por isso que eu busquei fazer uma relação entre a proibição das feiras, né, a suspensão das feiras livres, com o número de assentamentos no estado, né? E aí nós vamos ver que né, em algumas regiões, principalmente aqui no Araguaia, né, nós vamos ter alguns municípios com Fresa, por exemplo, né? Não sei se vocês conseguem ver onde eu estou apontando, mas que optaram por não fazer a suspensão das feiras ao pensar, né, que a feira seria muito mais do que do que só a aglomeração, o momento do comércio, né? E aí propôs um fato que se é para vender comida, né? Então, assim como supermercados, as feiras também podem existir. E aí, alguns municípios, ao pensar, então, essa relação com os feirantes, né? Quem seriam os feirantes assentados, e essa relação que eu coloquei para vocês do espaço, né, de resistência camponesa, eles permitem as feiras, né? Então, e aí nós vamos ter, então, neste primeiro momento, em março, muitos municípios suspenderam, vinculados a um decreto estadual, né? Então, foram quase 66%, foram mais 60% dos municípios que suspenderam, baseado num decreto estadual. Só que, em abril, o que nós vamos ver? Que alguns municípios começam já a permitir as feiras com algumas normas de distanciamento, de higienização e algumas medidas nesse sentido, né? E aí, por que e outros municípios, o que os outros municípios fazem? Proíbem as feiras, como, por exemplo, no Santo Antônio do Levegé, que é um município que tem bastante comunidade quilombola, né? Proíbe as feiras, suspende as feiras livres, mas, ao mesmo tempo, faz um programa em que a comercialização passa a ser direta então, né, naquele sentido de delivery, né, que o produtor entregaria, né, na casa do consumidor, né, sem a intermediação das feiras, né. Mas o que nós vamos ter, então, por exemplo, em Cuiabá, na capital, as feiras estavam suspensas até agosto, né, até o começo de agosto, as feiras ficaram suspensas. E Cuiabá é uma região de grande importância para todos os feirantes da região, né, e desses produtores dos assentados da região da Baixada Cuiabana, porque eles vêm trazer, né, então, esses produtos. E, além disso, a gente tem uma série de hortas urbanas, onde as pessoas vivem. Entrevistei uma senhora que há 35 anos
fazia feira em Cuiabá, né? E aí ela se viu de uma hora para outra, né, sem ter essa possibilidade de fazer a feira, e com a seguinte questão, né? Eu também sou vendedora, vamos falar assim, de produtos essenciais como supermercados. E então, o que eu venho levantar, apontando, né, isso é nada mais, nada menos do que um projeto político e econômico, né, que já vem sendo apoiado pelos governos federais, que é o da negação do camponês e da transformação desses espaços nos chamados agronegocinhos, principalmente aqui no Mato Grosso, né? Então, exemplos pontuais disso, né, que eu acho que vale trazer, seriam, né, os planos safras. Então, por exemplo, plano safra de 2019 2020, né, em que a agricultura, a chamada agricultura camponesa, ficaria com apenas 13,8% do montante, e a agricultura capitalista, do agronegócio ou empresarial, 86,2% do montante de subsídios do governo, né? Além disso, né, no estado do Mato Grosso, né, e como no Brasil afora, né, os camponeses têm sofrido diversos tipos de expulsões, né, diretas e indiretamente, de suas terras. Dentre eles está o projeto, né, de titularização dos PAA, né, então dos projetos de assentamento, a aspersão direta dos agrotóxicos dos vizinhos monocultores, que destroem o plantio, contaminam a água, o solo, e agora, né, em pleno essa época do ano, as queimadas, né? Então, as queimadas que também têm expulsado diretamente, neste caso, né, os camponeses. E aí, então, eu trouxe nesse texto para pontuar a escolha, ou melhor, né, a decisão da ratificação, né, das alianças já propostas pelos poderes políticos e econômicos, né? Então, o que depois de alguns dias, né, e no mês seguinte, foi desvelado pelo Salles, né, naquela reunião de abril ministerial, quando ele diz, né, esse momento seria propício para a gente passar a boiada, né? Então, é nesse sentido que o texto vem trazer, nesse primeiro momento, né, uma discussão, então, dessas desigualdades produzidas e a partir de políticas públicas, né, incentivadas também por políticas públicas, através no caso, né, do feirante camponês. O outro sujeito seria o ambulante, e aí o ambulante, num sentido do trabalhador do trabalhador informal, e aí eu mostro para vocês a relação do mapa construído, que está no capítulo, né, que é a ideia, né, de uma taxa teórica, né, de desocupação e informalidade dos municípios do Mato Grosso. Percebam que são pouquíssimos municípios, né, são 3 municípios, sendo a capital um deles, que tem taxa de desocupação e informalidade menor que 50%. Ou seja, né, já vivemos num estado onde a informalidade e a desocupação se faz presente, né? Então, as desigualdades já existem, e elas foram agravadas ainda mais com essa proibição do comércio ambulante. E aí eu queria só pontuar mais algum, né, uma coisa, na verdade, né, que além disso que a Isabel diz, né, que os dados que no Brasil se revelaria pela questão do fator econômico, também é importante falar do racismo estrutural, né, pois os dados mostram que, pelo boletim epidemiológico, publicado toda semana no Ministério da Saúde, que os negros equivalem a mais de 50% dos óbitos, né? Então, é óbvio dizer também, né, e acho que é importante dizer que o fator raça não é um fator que é cobrado, né, no boletim epidemiológico. Então, daqueles que declaram,
então revelam que né, em algumas semanas, eu peguei essas, por exemplo, a semana de julho, né, a taxa de mortalidade era de 40% dos negros contra 32% dos brancos, né? Outra temática, acho que outro dado que ele revela esse fator direto, né, que atinge, né, e promove um acesso desigual à saúde e, né, pela Covid, é a relação da mortalidade nas UTIs públicas e privadas, né? Esse dado foi produzido pela AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e vai de março a 15 de maio, né? A taxa de mortalidade nas unidades privadas ficou em 19,5%, enquanto nos hospitais públicos chegou a 38,5%. Né? E aí eu acho que eu queria terminar essa pergunta mostrando para vocês um caso pontual que aconteceu aqui em julho, depois de um mês de colapso da saúde por falta de leitos da UTI, o secretário estadual devolvendo dinheiro, né, dizendo que o estado do Mato Grosso não precisaria, né, vamos falar assim, de mais leitos. O presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, Eduardo Botelho, ele se infectou, pegou o jatinho e se internou no Einstein, em São Paulo. Seu assistente morreu depois de 4 dias ao procurar a UPA e ter complicações, né, e ter sido mandado embora para casa porque não havia vagas. Então, existem formas diretas, né, e indiretas. No texto eu trouxe algumas coisas indiretas de sinalizar e de mostrar o aprofundamento dessas desigualdades. Acho que é isso, Bel. Obrigada, Camila. Acho que ficou muito clara aí a sua pesquisa, as suas preocupações, né? Escancarando de fato aí como a questão de classe e raça atravessa, né, essa desigualdade que já é anterior à pandemia, mas que se fortalece, né, que se aprofunda a partir dela, né? Obrigada, viu? Então passo a palavra para a Elisa, para ela trazer os conteúdos aí da sua pesquisa para a gente. Boa tarde para todo mundo, Bel, Camila, Fanny. Obrigada pelo convite para participar. Eu contribuí com o livro escrevendo um capítulo sobre o auxílio emergencial, que foi uma política pensada em março, quando para encarar o desafio de uma política de combate à pandemia baseada no distanciamento social, que potencialmente paralisaria grande parte das atividades econômicas no país. E uma das questões que eu quero trazer aqui para discutir é o quanto essa política, o auxílio emergencial e o distanciamento social, trazem de volta à tona a questão da informalidade, do desemprego, da precarização do trabalho e, em essência, da pobreza e da concentração de renda no Brasil. O auxílio emergencial, então, ele foi elaborado em março, a partir de diversas disputas internas ao governo, entre o governo federal, a Câmara, movimentos de sindicatos, movimentos sociais. Teve uma negociação ali que durou quase o mês de março todo, em torno do valor do benefício. Acho que é importante dizer agora, nesse momento em que o presidente Jair Bolsonaro está se beneficiando do auxílio emergencial, é importante dizer que no início ele defendia que fosse R$200, que ele inclusive chamou de Corona Voucher, Paulo Guedes chamou de Corona Voucher, de R$200. O valor de 600 foi estabelecido depois de algumas semanas de negociação, e a primeira parcela começou a ser paga em abril. Eu quero começar trazendo aqui uma comparação entre o auxílio emergencial e o Bolsa Família, porque o auxílio emergencial substituiu o Bolsa Família naquele momento. O que quer dizer que todas as famílias brasileiras que eram beneficiárias dessa política de transferência de renda, que existe desde 2004, foram automaticamente transferidas para o auxílio emergencial. Elas passaram a ser beneficiadas por essa outra política. Então, eu acho que comparar essas duas políticas é pertinente para a gente voltar àquilo que eu falei inicialmente, que é para entender o que é estruturante, o que é estrutural e o que é, talvez, conjuntural dessa crise que a gente está vivendo agora em termos de pobreza no Brasil.
Então, acho que primeiro, para a gente entender a diferença entre o auxílio emergencial e o Bolsa Família, cabe destacar os critérios de recebimento de cada uma das políticas. Então, no caso do auxílio emergencial, para ser beneficiário, teria que ser trabalhador informal, autônomo, desempregado ou microempreendedor individual, o MEI, né, juridicamente MEI, ter renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos e não receber nenhum outro benefício federal, previdenciário, seguro-desemprego, com exceção do Bolsa Família. Por isso, exatamente por esse motivo que eu falei, que os beneficiários do Bolsa Família foram transferidos para o auxílio emergencial. Já para ser beneficiário do Bolsa Família, até aquele momento, março de 2020, só existia um critério, que era estar abaixo da chamada linha de pobreza. A linha de pobreza do Bolsa Família é R$ 178 per capita mensais. Então, famílias que recebem entre R$ 89 e R$ 178 mensais per capita são consideradas pobres, e famílias com renda per capita inferior a R$ 89 mensais são consideradas extremamente pobres. Esse é o único critério para receber o Bolsa Família, só tinha esse. Tem uma diferença considerável também no valor do benefício. Como eu já falei, o valor do auxílio emergencial naquele momento foi estabelecido em R$ 600. Agora, a partir de setembro, entre setembro e dezembro, ele foi reduzido pela metade, então vão ser mais 4 parcelas de 300. Enquanto no caso do Bolsa Família, o benefício era organizado de acordo com algumas variáveis. Todas as famílias beneficiárias recebem um benefício básico de R$ 89 e benefícios variáveis que variam de acordo com a idade dos filhos e necessidades específicas. O que é importante destacar é que a média nacional de recebimento, o valor médio, era R$ 191 mensais. Então, aproximadamente 1/3 do valor do auxílio emergencial. No caso do auxílio, o recebimento não tem condicionalidade, então quem recebe não tem nenhuma contrapartida. Já no caso do Bolsa Família, tem as condicionalidades de educação e saúde, que chamam, né? Que é que as crianças e os jovens têm que ter uma frequência escolar mínima e tem condicionalidades de saúde, de acompanhamento de nutrizes e pessoas grávidas. Duas coisas que eu gostaria de destacar agora, no final dessa comparação, é o seguinte. O sujeito beneficiário do auxílio emergencial é a pessoa, o trabalhador ou a trabalhadora, enquanto o sujeito beneficiário do programa Bolsa Família é a família. O que significa que, no auxílio emergencial, até 2 pessoas por domicílio poderiam pedir o benefício, o que, em muitos casos, gerou uma renda de até R$ 1.200 por mês para muitas famílias, enquanto no Bolsa Família essa renda era de, em média, R$ 200 por mês, o que é uma diferença brutal de rendimento de uma política de transferência de renda para outra, né? E isso é importante pelo seguinte: uma das coisas que eu argumento no texto do livro é que o auxílio emergencial tem um caráter substitutivo, porque como a política de distanciamento social impediu as atividades econômicas de acontecerem, o objetivo da transferência de renda era substituir a renda pelo trabalho. Então, visto que as pessoas não tinham como trabalhar, elas teriam que ter uma renda que substituísse a atividade produtiva delas, qualquer que seja. No caso dos trabalhadores informais, microempreendedores e tal. Já o Bolsa Família parte do pressuposto de que todas as pessoas beneficiárias têm capacidade produtiva e precisam só de uma complementação de renda. Por isso que o valor é significativamente mais baixo. Porque então parte-se do pressuposto de que essas pessoas têm capacidade de trabalhar, mas que por diversos motivos, e isso é discutido entre os pesquisadores, essas pessoas elas não têm inserção no mercado de trabalho. Mas elas são trabalhadores informais, ou em essência, elas têm capacidade de ter uma atividade produtiva. Elas precisam só de uma complementação de renda. Para terminar, então, essa comparação, uma das coisas que ficou bastante destacado na mídia foi a quantidade de pessoas que foram contempladas pelo auxílio emergencial. Então, foram quase 67 milhões de pessoas que receberam o auxílio, enquanto no Bolsa Família, até março, eram aproximadamente 13 milhões de famílias. Se a gente vê em termos de população, dá para se dizer que mais ou menos 25% da população brasileira recebia Bolsa Família até março. 1/4 da população
bastante, né? É considerado uma política de amplo espectro para os pesquisadores da gestão da pobreza, digamos assim. Mas o que ficou bastante destacado também naquele momento foi a quantidade de gente que solicitou o auxílio, né? Então, além de todas as pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família e que foram imediatamente transferidas para o auxílio emergencial, além de todas essas 13 milhões de famílias, 46 milhões de pessoas solicitaram o benefício. O perfil desses trabalhadores, então, desses 46 milhões de pessoas que solicitaram o auxílio, pode-se argumentar que varia entre dois perfis diferentes. Por um lado, podem ser pessoas extremamente pobres, em uma situação de precariedade ainda mais difícil de acessar por meios institucionais, ou seja, que não tinham acesso nem ao Bolsa Família por uma situação de precariedade absoluta, ou trabalhadores que viviam perto, porém acima da linha de pobreza do Bolsa Família. Então, eram pessoas que tinham uma renda que fazia com que eles estivessem fora do benefício, mas que com a crise eles caíram, digamos assim, para baixo da linha de pobreza, né? É uma população flutuante, digamos assim. Estimativas recentes apontam que, sem o benefício de R$600, sem o auxílio emergencial, atualmente, em torno de 30% da população brasileira estaria abaixo da linha de pobreza. O que é bastante. Isso mostra a magnitude do programa, né? Acho que, para terminar esse momento, o auxílio emergencial revela dois aspectos importantes. Primeiro, que a pobreza não é estática, então existem variações tanto na quantidade de pessoas pobres quanto nas características da pobreza, e que os trabalhadores do setor informal são os mais vulneráveis à precarização e à crise, e, portanto, são as pessoas que são os primeiros sujeitos das políticas de proteção social, como o caso dessa do auxílio emergencial. Acho que, por enquanto, é isso. Obrigada, Elisa, muito obrigada. Fanny? Bem, eu acho que as falas da Camila e da Elisa sinalizaram muito a questão do papel do Estado, né? Eu acho que o Estado e as políticas do Estado têm um papel muito grande, não apenas para gerenciar a crise, mas também para explicar por que nós chegamos nessa condição, né? Então, o que nós estamos, nesse momento de pandemia, é tentar resolver os problemas que estão postos no presente, né? E se existe, e é importante trabalhar com a escala do tempo, né? Eu acho que a Elisa mostrou muito essa escala do tempo em relação a como um programa é substituído por outro e como isso se rebate na realidade, né? Então, o tempo da urgência que nós estamos vivendo é o tempo do presente e é o tempo daquelas políticas mitigadoras das condições de extrema pobreza e desigualdade no combate ao vírus, que pouco deixo entrever, senão um momento de aprofundamento da crise. E a situação daqueles que estavam em extrema pobreza conseguiram melhorar, não é? Com um auxílio com um auxílio emergencial. Não é? Então, o que nós temos é que nessa sociedade tão desigual, não é? Os direitos também são desiguais, né? Então, nem todos têm direito, nem todos os trabalhadores têm direito a uma moradia digna, né? Então, o problema da pandemia vai se realizar de um modo diferente, sendo um habitante do centro ou da periferia, né? Então, o que nós temos é que eu já sinalizei que um conjunto de trabalhadores que não podem, que têm baixos salários, que vivem de empregos informais, que não têm dinheiro para pagar a sua moradia, eles ocupam, não é, as franjas da mancha urbana, né? E nesse momento, nas franjas da mancha urbana, onde a infraestrutura é mais precária, onde as casas são menores, onde as casas são mais juntas, né? Onde as ruas são estreitas, então o que nós vamos encontrar é um aprofundamento da crise sanitária, né? Então, o que nós temos é que este momento de extrema desigualdade vai implicar a necessidade, né, de
de políticas que, pelo menos no primeiro momento, permitem às pessoas de viver. Né? Nesse momento que nós estamos vivendo, as políticas que tentam mitigar ou das políticas que tentam atuar sobre essa crise, um conflito muito grande entre políticas federais e políticas estaduais e municipais. Essas escalas, não é, elas escancaram a orientação dos gastos públicos, não é, que são submetidos por uma lógica neoliberal, que vem privando uma parte significativa da sociedade brasileira do direito à cidade, que aparece hoje em seu avesso. Uma precariedade impiedosa da vida periférica, promovida pela incessante busca do lucro, que expulsa as pessoas das áreas centrais para as áreas mais periféricas em função dos processos de valorização, que vêm acompanhados, por exemplo, pelas intervenções, pelas renovações urbanas nas cidades. Né? Então, como eu vinha dizendo desde na primeira resposta, há uma crise social profunda, não é? Acompanhada de uma crise política, não é? Aonde o que nós temos é que as estratégias que foram no início, ou que vêm sendo tomadas para resolver ou para mitigar o problema da pandemia, no caso do Brasil, ela se choca com vinculadas à estratégia de crescimento, se chocam as estratégias sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, não é? Que é aquela do direito à vida. Então, nesse momento, a desigualdade da sociedade brasileira, a desigualdade que aparece sobre a crise urbana, ainda se vê acrescida de uma profunda crise política. Não é? Então, é assim que a luta que se trava contra o vírus encontra um sistema de saúde que já vinha sendo dilapidado por políticas públicas neoliberais, cujo exemplo didático é a emenda constitucional de 2016, que é chamado a emenda do fim do mundo, que congelou por 20 anos os gastos em saúde e educação. Então, quando a crise do Covid aparece, não é? Ela aparece num cenário de degradação total, não é? De congelamento de gastos públicos e que, portanto, de um país que não estava preparado para lidar com essa pandemia. Né? Então, a pandemia ela expõe uma realidade ainda cruel e aprofunda dramaticamente essa realidade que nós estamos vivendo, né? E aumenta os problemas decorrentes dela em relação ao fato de que uma parcela da população vive a privação do urbano, né? E essa privação do urbano, ela vem acompanhada na esfera das políticas públicas de uma indiferença total à vida. Né? Então, a pandemia com a qual nós nos deparamos hoje reitera profunda a desigualdade social que vem com a história brasileira, que vem se aprofundando no período neoliberal e que inaugura, ilumina um período inumano. Né? Quer dizer, o neocapitalismo inaugura um período inumano, quer dizer, um período em que ele acaba tirando, né, todas as conquistas, aos poucos, as conquistas sociais realizadas na sociedade brasileira. O que nós temos é que hoje, cada vez mais, né, nos últimos anos, o indivíduo está reduzido à força de trabalho, não é? No momento atual em que desponta, ele é supérfluo, não é? Num momento em que o neocapitalismo impõe, ou se impõe junto com o que se chama da quarta revolução tecnológica, o que vem gerando o fim de determinados empregos, né, onde a máquina substitui com vantagem para o empregador o ser humano, como presenciamos hoje de forma escandalosa no ensino à distância, bem como criando uma nova configuração de relações de trabalho, trazendo como consequência a diminuição dos direitos trabalhistas duramente conquistados. Né? O trabalho de 0 hora, né, cria barreiras ainda maiores e impõe à vida a deterioração total. Né? Então, como decorrência dessa situação apenas indicada, né, os dados de mortes localizam-se diferencialmente no espaço. Então, por exemplo, na periferia urbana, onde moram as pessoas expulsas do centro pelo preço do solo urbano, movimentado pelo mercado imobiliário e valorizado pelas políticas públicas e investimentos públicos, né, são aqueles mais afetados. São as áreas onde se paga menos IPTU, porque são as áreas onde não tem infraestrutura, esgoto, água encanada, asfaltos nas ruas, serviços necessários à vida. Então, a ausência desses
esses serviços que significariam acumulação de trabalho no espaço, traduzido isso no mercado imobiliário, são as áreas onde se paga menos de IPTU, porque são as áreas onde o preço do metro quadrado, né, são menores. Essas áreas, aonde nas franjas da metrópole, nas franjas das grandes cidades, as áreas periféricas, são exatamente as áreas onde se encontram as maiores taxas de mortes de Covid. Essas maiores taxas são nessas regiões onde o número de favelas existentes são maiores, onde, no caso de São Paulo, disso que se trata, né, o número de favelas nessas áreas são maiores. Nós vamos encontrar as menores médias de idade ao morrer, nós vamos encontrar nessas áreas as menores taxas de emprego formal, nós vamos encontrar nessas áreas as maiores médias de tempo de espera de uma consulta na rede pública. Então, nessas áreas também a composição de negros e pardos é maior. Então, nas franjas da cidade, o que nós vamos ter é que a pandemia vai se realizar de forma desigual. Nessas áreas vivem os sem direito à quarentena, onde as normas de isolamento, que são estratégias que mantêm a vida, né, vão encontrar um sujeito cindido, vivendo num espaço fragmentado, segregado e degradado. Então, portanto, é na periferia que o drama urbano ganha sua face desumana, em tempos de urgência, né, e ele ganha visibilidade, né, ficando escondido todo o resto do tempo. Então, no plano social, essa periferia é onde a desigualdade vai se dar de forma mais nítida, e é o lugar onde vão explodir as formas de solidariedade e o adensamento das relações entre as pessoas, das relações sociais, que vão permitir com que todos consigam passar por esse momento difícil, né? Então, no plano social, né, a reprodução da cidade, e eu falo aqui a partir da cidade de São Paulo, efetiva-se como fonte de privação, né? O sujeito destituído das condições de vida, né, e suas possibilidades criativas, né, ele orientado pelas leis do mercado, é onde serão as áreas mais afetadas pela Covid-19. Nós estamos aqui, as três, né, as quatro, a Isabel também, propor as suas questões, trabalhando sobre o tema da desigualdade. Essa desigualdade, todavia, é um conceito, e é isso que nós estamos tentando desvendar aqui. Como é que esse conceito, né, ele surge dessa realidade que nós estamos evidenciando, né? O problema é que a desigualdade hoje, né, ela se naturalizou. Né? Então, ela perde o seu conteúdo crítico, né, revelador de uma crise urbana, revelador de uma história de desigualdade da sociedade brasileira, e aparece como vulnerabilidade, então um grupo de pessoas vulneráveis e um grupo em lugares degradados. Não é disso que se trata de pessoas que habitam a metrópole, as franjas da metrópole, que habitam a periferia, exatamente em contradição com a cidade. Elas não são outro disso, elas são a expressão da concentração de riqueza, a expressão da concentração da propriedade, e mais do que isso, quem tem a concentração quem está do lado da concentração da riqueza está apto a exercer o poder, não é? Quer dizer, as políticas públicas o beneficiam. Não é? Então, essas populações não são vulneráveis, elas vivem a violência de um processo de urbanização, não é? Que faz com que esses espaços não sejam suficientemente adequados para a reprodução da vida, exatamente porque com taxas de alta exploração do trabalho, os salários são baixos, essa população só pode viver nessas áreas. O lado do drama, não é que essa população que não tem direito à quarentena, essa população que vai ter que se deslocar. E o lugar de emprego é distante do lugar da moradia. Essa população está sujeita ao transporte, está sujeita a estar muito tempo no transporte. Essa população que está sujeita, muito mais sujeita, a pegar o vírus, não é? Então, nós estamos vivendo um momento em que essa população mais da periferia está mais vulnerável, ela está mais a vida, não é? Do ponto de vista do processo de crescimento, não é levado em conta.
né? Então, o que nós temos é que, por exemplo, a Elise falou do auxílio emergencial. Se a gente vê as filas do auxílio emergencial, né, quer dizer, parece humilhante o modo como o governo gerencia a distribuição do auxílio emergencial, colocando as pessoas em filas, uma do lado das outras, na rua, com as intempéries várias com as quais eles se deparam, né? E aonde eles estão mais suscetíveis também ao contágio. Né? Então, portanto, a desigualdade, né, ela é uma desigualdade que revela e que existe, ela é prática. Né? Essa desigualdade faz com que a vida seja diferenciada e faz com que o direito à vida, né, seja também desigual. Né? Então, a crise causada pela Covid expõe uma desigualdade que não é natural. Ela é uma desigualdade, ela é uma condição social revelada pelo processo de urbanização brasileira. Então, a crise causada pela Covid-19, ela expõe a realidade em sua crueldade, iluminando, e aqui eu reafirmo, a crise urbana que se aprofunda dramaticamente. Não é? A Elisa já fez menção a uma faixa significativa de população brasileira que vive na linha de pobreza e de extrema pobreza. Não é? Então, essa população, a Covid, né, vai aprofundar dramaticamente em proporção inversa àqueles lugares que não concentram riqueza. Né? Então, o que nós vamos ter aqui, e isso já apareceu nos jornais, não é? Depois que a gente escreveu o livro, há um aumento da concentração de riqueza, mesmo no tempo de pandemia. Então, esse aumento de concentração de riqueza se dá em razão inversa, evidentemente, à dimensão crítica da pandemia. Né? Então, as áreas onde diminui a pobreza, cada vez mais pobre, cada vez mais precária, que vive a privação de urbano é onde a pandemia vai aparecer com toda a sua força. Né? Então, o desenvolvimento ele tem uma dimensão teórica, né? Ele é produto de processo de urbanização assentado no crescimento, assentado em processos de valorização, assentado numa lógica capitalista que cada vez mais degrada a vida, né? Cada vez mais diminui as expectativas de vida do trabalhador, diminui as expectativas de vida, mas ela é uma questão prática, é na vida cotidiana, é no ir e vir com o metrópole, na relação casa-trabalho, que essa desigualdade aparece em sua violência. Então, é a violência da qual eu estou me referindo, é a violência do processo de urbanização, que é muito mais do que criminalidade. Essas pessoas que não têm direito a uma casa com infraestrutura, que não tem direito à quarentena, não é? É onde o drama vai aparecer de forma mais evidente. Então, eu acho que era isso que eu poderia dizer sobre essa pergunta, professora Isabel. Bom, Fanny, obrigada. Eu acho que os dados que Camila e Elisa apontaram e a reflexão que você fez, né, mostra conteúdos, né, do modo como o capitalismo se desenvolveu no Brasil, o modo de urbanização se dá no Brasil. Né? Há efetivamente para o capitalismo hoje aqui uma população sobrante, vamos dizer assim. Né? Uma população sobrante do ponto de vista daquele que enxerga o corpo e as pessoas como mercadoria, né, como aquele capaz ou de produzir valor ou de consumir esse valor. E essa reflexão nos leva, portanto, né, ao papel do Estado nesse processo. Né? Quer dizer, o Brasil tem historicamente uma fragilidade imensa na construção do que se chama de direitos sociais, né? Na Carta de Convenções dos Direitos Sociais. Não é um fato novo colocado pela pandemia, né? Mas certamente, e pela fala que vocês fizeram, mostrando, seja a questão do auxílio emergencial, seja a questão das medidas tomadas pela pandemia que afetam aqueles que são justamente aqueles mais
em situações mais precárias, né, nos leva, de fato, a questionar em que medida as políticas do Estado, né, são políticas que visam a diminuição dessa desigualdade ou a criação de uma justiça, minimamente uma justiça social e espacial. Não estamos nem pensando numa ruptura pelo Estado, né, numa transformação profunda pelo Estado, mas estamos pensando aqui em que medida essas políticas representam, de fato, algum avanço nesse sentido, né? Quando a Elisa traz os dados, por exemplo, dos valores do Bolsa Família, né? E o quanto vem pelo auxílio emergencial e o número de pessoas que se cadastra para receber o auxílio emergencial, de um lado se verifica, né, a profunda condição de precarização do trabalho, e de outro lado também ajuda a gente a entender uma certa aprovação vista alguns meses depois do início desse auxílio, de um governo que é produtor de políticas que intensifica a desigualdade e retira direitos, né? Quer dizer, acaba ficando contraditório, né? Ao mesmo tempo que há necessidade de uma política de urgência, né? Essa política de urgência acaba por servir também como uma forma de manobra, de manipulação, de gestão dessa pobreza. Bom, então, acho que a fala da Fanny também mostrou que a produção do espaço urbano é a produção de um espaço segregado, da segregação, né? E aí isso nos remete a pensar o papel do Estado e das redes de solidariedade nesse processo. Acho que Fanny já comentou sobre isso, né? Eu vou passar a palavra para a Camila e para a Elisa, né? Se elas querem ampliar, trazer mais alguns dados, algumas questões sobre esse ponto, tá bem? Acho que Fanny já pontuou sobre essa questão do Estado, das políticas. Acho que Camila, então vou passar a palavra para a Camila, tá bem? Bom, eu acho que, embora estamos, né, nesse estado capitalista, eu gosto de pensar nos termos do Thompson, né, que é preciso entender o Estado em disputa, né? Então, ao mesmo tempo, né, que os direitos estão postos, né, e dentre eles está o direito à vida, né? Então, a Constituição e aí o Estado brasileiro, vamos pensar assim, né, com toda a gama de direitos existentes na Constituição, né, para a reprodução da vida. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, né, então, governos que instrumentalizam suas ações, né, do jeito que eu coloquei, por leis, decretos, e que mostram e fortalecem as alianças de poderes e que, ao mesmo tempo, também promovem medidas como o auxílio emergencial, né, que, na verdade, são essas leis e esses instrumentos que estão que são espaços de conflitos, nos termos do Thompson, né, e que mostra, então, essas contradições, né, então, que não está posto, né, então, vai num jogo de forças, né, e aí é importante pensar, então, nesse sentido, uma leitura crítica dessas instrumentalizações jurídicas, né, que elas são, na verdade, produtos das relações sociais existentes que expressam desigualdades, contradições, alianças de poderes e, ao mesmo tempo, resistência e negação. E aí, então, neste projeto de extensão que a gente tem desenvolvido, né, então, esse grupo do FMT está desenvolvendo, a gente tem buscado, então, a leitura dessas ações políticas com o intuito de pensar um projeto político de transformação do homem em sujeito de suas ações, reconhecedor do seu direito, e não mero consumidor, coisificado, reduzido a números, ou mesmo, né, em rebanho, como nós fomos, né, designados há pouco tempo atrás, e essa aceitação pacífica, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Saber que o dilema posto, né, pelo governo federal entre o direito à vida e o direito à economia, isso é um falso dilema,
né? Não só porque a economia é o mero economicismo, né? Economicismo, mas é pensar que também nós somos cidadãos e com direitos. Então, o direito ao auxílio emergencial, ou uma renda que garanta o isolamento, né, daquelas pessoas que não podem trabalhar, ou daquelas pessoas que têm que ter o direito ao isolamento para ficar em casa né, e resultar em melhores números, ou na ampliação dos números de vagas das UTIs, por exemplo, ou seja, né, remediar essa situação, são ações que devem ser feitas. E que nós vimos desde um primeiro momento, como a Elisa mostrou aqui, já falou aqui, né, que também foi resultado de negociação. Mas, então, não dá para entender esse Estado como um Estado, né, só produto de uma relação capitalista sem pensá-lo em disputa, né, sem pensar nos sujeitos sociais. É isso que eu quero pôr. É isso, Bela. Obrigada, Camila. Obrigada. Passo a palavra, então, para a Elisa. Eu acho que é pertinente a gente discutir nesse momento que as políticas de transferência de renda, como o auxílio emergencial e o Bolsa Família, são políticas que não estão em desacordo com um Estado em contexto ou em uma perspectiva neoliberal. Na verdade, atualmente no Brasil, o Estado vem agindo no que chamam de combate à pobreza por meio de políticas sociais que estão totalmente de acordo com recomendações do Banco Mundial que foram formuladas no marco do neoliberalismo. Essas recomendações do Banco Mundial, elas remetem ao início da década de 90, a um relatório do Banco Mundial de 90 a 91, na verdade, que é um relatório sobre combate à pobreza. Claro que o termo pobreza já é utilizado muito antes do Banco Mundial fazer recomendações, obviamente, mas é nesse momento que o termo combate à pobreza entra no espectro do debate neoliberal como uma responsabilidade do Estado. Então, como algo que o Estado deveria se encargar, né? Então, a pobreza, de acordo com essas recomendações do Banco Mundial, que remetem ao início da década de 90, a pobreza, ela depende de uma intervenção do Estado como um problema a ser resolvido. Nessas recomendações, acho que é importante a gente destacar que o Banco Mundial recomenda que as políticas sociais de combate à pobreza sejam políticas focalizadas, o que quer dizer que existe, nos termos do banco, um público-alvo das políticas sociais, que são, digamos assim, os reais merecedores dos benefícios do Estado. Então, precisa-se criar, primeiramente, uma hierarquia entre quem realmente precisa de política e quem não precisa de política. É para esse fim que serve a definição de uma linha de pobreza, por exemplo. Então, as pessoas que estão abaixo de uma linha de pobreza são merecedores reais das políticas do Estado, pessoas que realmente precisam da intervenção do Estado para mudar de situação, e as pessoas que estão acima da linha de pobreza, por exemplo, são pessoas que não precisam da ajuda do Estado para garantir a sua sobrevivência. Pode-se dizer, então, que a focalização é uma restrição. As políticas sociais focalizadas, elas restringem a intervenção do Estado. O que significa, portanto, que é um distanciamento da perspectiva dos direitos universais. E, dessa forma, um distanciamento da perspectiva de um estado de bem-estar social, né? Eu acho que isso é relevante porque mostra de qual estado estamos falando nesse momento, né? Então, uma política de transferência de renda, ela não surge como uma política, como a escolha para o combate à pobreza à toa, nesse momento, nessa perspectiva. Então, tem, primeiro, esse aspecto de um distanciamento das políticas universais e também um outro aspecto importante, que é que quando se escolhe transferir renda para a população, na verdade, tem-se como pressuposto a ideia de que o Estado, na verdade, age ajudando o mercado a fazer a regulação da vida dessas pessoas. Então, o Estado funciona como um facilitador do mercado. O Estado
ajuda o mercado a promover o desenvolvimento, né? Então, tem uma associação direta aí. A política de transferência de renda, ela revela uma perspectiva de Estado que trabalha junto com o mercado, longe dos direitos sociais. Então, não é à toa que se escolhe transferência de renda e não ampliação da saúde e da educação, por exemplo, porque tem-se o pressuposto de que é função do mercado fazer a regulação do combate à pobreza. Então, acho que isso aparece, pensando hoje, mais de 15 anos depois do início do Bolsa Família, quando diversos pesquisadores argumentam que uma das grandes consequências positivas não planejadas do Bolsa Família foi um incentivo aos mercados locais e às economias locais, como diversas pesquisas comprovam, né? Uma dinamização dos mercados locais. Isso é uma maneira de, digamos assim, comprovar que uma política de transferência de renda do Estado incentiva a dinâmica do mercado. Então, acho que, como conclusão, essas políticas de transferência de renda, elas não estão em desacordo com o Estado neoliberal, elas estão em total acordo com um Estado que está nesse contexto de neoliberalismo. Acho que é isso, por enquanto. Acho que a atenção colocada aí nessa questão do Estado, talvez não para a gente refletir agora, mas para a gente perceber, né? Talvez um olhar a partir, né, de como essas políticas se inserem numa reprodução econômica mais geral, né, vamos dizer assim, né, numa macroestrutura de reprodução mais geral, e acho que um olhar do quanto ela é necessária para, num certo momento, garantir que as pessoas fiquem vivas, né, para que as pessoas sobrevivam. Talvez a gente pudesse, num outro momento, pensar um pouco dialeticamente sobre essas duas, eu vejo talvez duas portas de entradas, né? Acho que uma não nega necessariamente a outra, acho que a gente pode pensar a partir disso. Para finalizar, acho que as últimas questões para vocês, o alto índice de contágio do vírus, o grau de letalidade colocado, né, levou à paralisação de atividades e à circulação de pessoas, pelo menos em parte, né, em alguns lugares de modo mais efetivo, em outros menos. Tendo em vista, né, o que a Fanny já colocou, né, do fato de que a reprodução do capital se dá de forma mundializada, que as metrópoles e as grandes cidades são centros, são nós dessa reprodução, né, me parece, né, acho que parece pelo livro, que a pandemia está sendo um grande laboratório de estratégias, né, no sentido de tentar se redefinir esse processo de acumulação por novas relações de trabalho, vias de gestão da pobreza, políticas de gestão da pobreza ou de contenção, etc., etc., né? Acho que a Fanny abordou um pouquinho no seu capítulo uma dessas formas, vamos dizer assim, de laboratório de gestão das relações de trabalho através do home office, né? Acho que você podia falar um pouquinho para a gente, Fanny, sobre como você vê esse processo e algo que não está lá no seu capítulo, mas que eu acho que você hoje já é capaz de pensar, como é que essa situação pode se desdobrar na metrópole de São Paulo? Bem, em relação ao home office, o que eu sinalizei no meu trabalho e que continuo percebendo, não é o fato de que o home office ele inverteu radicalmente a relação entre casa e a cidade. Não é? Então, o que nós temos é o seguinte, o home office ele aparece hoje como um desdobramento de um estado onde ele já estava sendo pesquisado. Né? Já havia no horizonte há já alguns anos a ideia do home office,
ele estava em estudos e, de repente, a pandemia, não é, obrigou a realmente, bom, estamos diante de uma situação em que o isolamento, né, nos obriga a ficar em casa, então é necessário, nós já podemos colocar em prática aquilo que a gente estava vendo, que a gente vinha pensando e que efetivamente passa a ser possível numa sociedade onde a tecnologia ganha um papel importante na mediação das relações de trabalho. Né? Então, o que acontece é que o home office, ele subverte, né? ele traz uma importante e radical mudança na relação casa-cidade como definidora de espaços-tempos aonde se desenvolve o cotidiano. Né? Essa subversão do espaço privado, né? Transformar o espaço privado, o espaço produtivo do trabalho, né? ele vai inverter as relações pessoais. Né? Então, em primeiro lugar, ele inverte as relações da família. Né? Então, o espaço da casa, ele é o espaço das relações familiares, ele é o espaço do íntimo, né? Ele é o espaço do lazer, né? E ele acaba sendo invadido, né? Radicalmente por esses tempos agora, que são os tempos do trabalho. Né? Então, a casa, que era invadida, né, de cima para baixo, através das relações de trabalho na sociedade, né, e dominadas, evidentemente, pelo tempo do processo de valorização, né, que as relações sociais se moldam, né, pela lógica da produção, pela lógica do mercado, né? Então, o que nós tínhamos é que essa casa, que era invadida por esse movimento, por essa lógica, se tornou efetivamente um lugar dessa realização. Né? Então, o espaço doméstico é cada vez mais o ateliê, cada vez mais o escritório, onde o habitante vai se transformando, vai transformando todos os momentos da vida privada em trabalho em ação. Não é? Então, o home office ele vai subverter o uso do espaço privado da família, que se torna um espaço produtivo para o capital, subordinado ao tempo subordinando o tempo familiar. Né? Desse modo, impõe-se da casa novas relações de convívio, não é? Através de uma série de imposições para a vida e para as relações dentro da casa, que são imposições do trabalho. Né? Então, agora, essa casa vai ter um novo significado para os seus habitantes, e essa casa, que era dominada, que tinha o fator dominação, a vida doméstica e a vida familiar, agora é subvertida. Agora, o espaço do trabalho ganha uma maior importância, né? Aumentando efetivamente a exploração do trabalho, né? E diminuindo o tempo dedicado à vida privada. Ora, nós estamos ouvindo e vendo, através de várias entrevistas, o fato de que o tempo que não é mais aquele tempo de locomoção, né? Aquele tempo da vida cotidiana, gás em circulação, que era extremamente extenuante, e que se imagina agora no home office, seria um tempo dedicado ao lazer, né? Um tempo criativo, que antes era gás em circulação, acabou sendo ele próprio um tempo dedicado ao trabalho. Né? Então, aumentou efetivamente a jornada de trabalho. Né? Então, a síntese das atividades realizadas num único lugar, ela muda as formas de viver. Não é? Então, esse detalhe é um detalhe importante. Né? Então, essa casa, esse lugar de moradia, esse lugar da vida doméstica virou lugar da jornada de trabalho. Né? Então, o trabalhador fica disponível o tempo todo. Né? Numa fase de flexibilização dos contratos de trabalho, que nós temos, e com diminuição dos salários, evidentemente, o que nós temos é que o home office permite as pessoas terem dois empregos. Isso também nós já vimos em algumas entrevistas, que tem pessoas que o home office permite aumentar a renda através de ter dois trabalhos, porque os contratos, a flexibilização dos contratos de trabalho está mexendo com os salários. Né? Então, de qualquer jeito, essas horas de trabalho, essas horas da casa, esse lugar, né, do cotidiano, acaba sendo todo ele dominado. Então, nós temos o seguinte: essa subversão da relação do trabalho, deixando as pessoas à mercê da tecnologia, ela acaba criando o seguinte: ela isola as pessoas, porque as relações de trabalho também são relações de encontro, também são relações de debate, também são relações constitutivas de amizade. Não é? Então, cada vez mais longe
né, cada vez mais em lugares isolados, o que nós temos é que há uma degradação, né, da solidariedade, é uma degradação das relações sociais, das relações de amizade que aconteciam no seio do trabalho. Então, cada vez mais essa vida cotidiana é dominada pelo trabalho, pela lógica do trabalho, pelo tempo do trabalho. Então, o que nós temos é que este momento, esse home office, ele vai de encontro à ideia, no sentido de individualismo que aparece como um valor ou como um comportamento na sociedade pós-moderna, né? O home office permite que a pessoa trabalhe mais de um emprego, como eu já falei, aumentando a sua produtividade. Esse aumento de produtividade, como aumento do tempo dedicado ao trabalho, não é? Ele se faz, não é? Na esfera se realiza na esfera do lucro, não é? Então, o que nós temos? Não só as empresas permitem, né, aumentam a sua produtividade, como diminuem os gastos das empresas com locação, com material, com imobiliário, né, diminuindo os custos gerais de produção. Né? E esses custos gerais, essa diminuição dos custos gerais de produção permite o aumento dos lucros. Né? Então, esse home office, ele não é simplesmente uma transferência do lugar de trabalho, né? Ele revoluciona alguns momentos da vida cotidiana, nas relações, tanto do tempo do trabalho, quanto do tempo do lazer, quanto do tempo da circulação, como o tempo da reunião, né? Tudo isso acaba sendo subvertido. Pensar que, olha, agora nós estamos mais próximos uns dos outros e que é possível, através das reuniões virtuais, dominar o universo do trabalho, sim, será isso mesmo. O que acontece é que a sua dialética, que seria aquilo que permitiria o encontro, que permitiria a reunião das pessoas, que permitiria uma troca de ideias, que permitiria um aprendizado que vem no cotidiano, isso evidentemente se perde. O home office tem sido, e os números estão no PNAD da Covid-19 do IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio, realizada no mês de agosto, mostrou, né, ou trouxe a ideia de que o home office também mede a desigualdade, né, porque o que nós temos, em tese, de que, partindo do pressuposto que o home office seria uma coisa boa, né, o que é contraditório, o que nós teríamos é que no sul, no sudeste principalmente, no sul nós teríamos as maiores taxas de população trabalhadora que pode trabalhar com home office, né, e nos outros lugares, no nordeste, né, no centro-oeste, que são regiões o centro-oeste, que é uma região de economia local e agricultura, esse número de pessoas que poderiam trabalhar com home office seriam menores. Né? Então, o que nós estamos vendo é que esse cenário que nós estamos vivendo está aprofundando algumas tendências que já estavam postas, estão realizando tendências, e essas realizações de tendências, da qual o home office ele é uma mediação, não é? Vai trazer uma revolução profunda no cotidiano. Nós também percebemos, e o que eu tenho lido, né, ainda não são profundas as pesquisas, o que nós estamos vendo é que está também sinalizando uma mudança no mercado imobiliário. Né? Então, que nós vamos ter, por exemplo, os escritórios de alto padrão que são desalugados, o que nós temos é, por exemplo, hotéis que transformam alguns quartos em escritórios, o que nós temos é também um mercado imobiliário de residências que também está se mexendo, então essa população que pode e que tem renda, né, e que está ligado mais a estrutura de emprego passivo se realizar em home office, já está trocando apartamentos por casas, né, que permitem, né, que abrem espaços para a família inteira se reunir, não viver, porque a vida agora está toda ela envolvida pelo trabalho. Então, nós estamos vendo tendências, né? Tanto no modo como as relações de trabalho se realizam, o modo como as relações sociais, mais gerais, relações essas dedicadas à vida cotidiana, doméstica, familiar, amigos, essas relações mais amplas vão se perdendo. Além do que, esse trânsito, né, que vai diminuir nas grandes metrópoles, como por exemplo em São Paulo, do ir e vir do local do trabalho, também vai mexer com o mercado informal, que vive exatamente de
uma parte significativa do trânsito, não é, entre lugar de moradia e lugar de trabalho, nos horários em que as ruas estão congestionadas, os trabalhadores informais estão nos faróis, vendendo alguma coisa, né? Vendendo aquilo que eles podem sobreviver. Então, essa sobrevivência desse trabalho informal na rua também vai sofrer transformações. Então, nós estamos vivendo momentos de grandes transformações, não é? E não necessariamente para melhor, não é? Ou dialeticamente. Em alguns casos, ela será melhor, em outros não necessariamente. Além do que, quem trabalha de forma mais tranquila com o home office, né? Quem consegue ter 2 empregos, quem consegue morar onde quiser, também se trata de um emprego de uma população que tem faixa etária diferenciada, não é? Então, eu acho que são vários elementos, né, que a gente está percebendo que estão mudando através dessas transformações nas relações a partir do home office. Então, família, relações sociais, relações de troca, mercado imobiliário, né, de uma cidade em transformação. Então, sinteticamente, é isso que eu poderia dizer sobre o home office. Eu comecei a trabalhar no meu texto, né, no capítulo do livro, que eu acho que é um elemento importante para pensar a vida cotidiana. Quer dizer, o meu capítulo é sobre a revolução na vida cotidiana, né? O home office é o elo, né, a mediação, onde essa revolução vai acontecer de forma mais contundente. Tá ótimo, Fanny. Obrigada, viu? Acho que tem uma dimensão também colocada em tudo isso que você apontou, né, sobre a transformação do cotidiano, da relação na casa, etc. Mas ganha centralidade também o aumento da exploração do trabalho, né? E do tempo de trabalho, né? Tem sido muito comum a gente ler coisas sobre o fato de que o trabalho em casa se estende para todo o período, né? E os gastos, né? Não é a empresa que está gastando a internet, não é a empresa que está gastando a energia, enfim, há de um certo lado também uma diminuição de custos por parte das empresas que têm os funcionários realizando o trabalho via home office, né? Então, uma redução talvez dos custos de locação dos imóveis, como você apontou, é uma tendência, a gente ainda não sabe, né, o quanto isso vai se desenvolver, mas uma tendência nessa redução, e penso que uma tendência também na redução dos custos com relação ao trabalhador, ao trabalho em si, né, os insumos do trabalho, porque quem vai arcar acaba sendo o trabalhador. É muito bacana essa sua posição. Elisa, eu acho que você trouxe aí dados, elementos sobre essa questão da política de compensação de renda, de substituição de renda, muito importante. Seria bacana se você pudesse dizer, então, o que esses dados para você revelaram sobre o que é o processo de acumulação no Brasil e a situação dos trabalhadores brasileiros. Quer dizer, ao mexer com essas políticas de auxílio, né, ao mexer no sentido de pesquisar sobre elas, olhar para os números e ir além dos números, né? O que é que você observou com relação a isso? Só antes de você responder, vou avisar o público presente que, após a Elisa, há uma questão para a Camila, e aí nós vamos caminhar para o encerramento, né? Nós já temos 1h e... Deixa eu ver aqui, só um minuto. 1h30, né, de debate. Então, se o público tiver interessado em fazer alguma pergunta, para fazer agora, né, enquanto a Elisa está falando, que depois de Camila aí a gente já vai fazer o encerramento da nossa atividade, tá bem? Obrigada, Elisa. Bom, então acho que pensando nessa pergunta que você fez, Bel, sobre o que essas políticas revelam sobre o processo de acumulação e a situação dos trabalhadores, eu vou começar pela acumulação e vou falar um pouco sobre a situação da concentração de renda no Brasil, que eu acho que tem bastante diálogo com a questão da acumulação, como você formulou. Bom, desde o início do Bolsa Família, que é uma política de transferência de renda mais
robusta, assim, no Brasil, muitas pesquisas mostraram uma redução significativa da desigualdade a partir de dados da PNAD. Mas, em 2014, a disponibilização de dados tributários revelou que a desigualdade efetiva, na verdade, é muito maior do que se supunha, por uma questão, em parte metodológica, mas bastante interessante, que é a seguinte: os estratos de renda mais ricos estão mais homogeneizados na PNAD. Então, quem é muito, 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 muito rico está junto com quem não é tão rico assim. E os dados tributários permitem com que a gente estratifique melhor os níveis de riqueza, então, a ponta da pirâmide, e perceba que, quando se analisa pelos dados tributários, a concentração de renda e a renda de propriedade se manteve constante, mesmo com as políticas de transferência de renda desde o início do Bolsa Família. Então, tem muitos pesquisadores hoje em dia que estão argumentando que, na verdade, a distribuição de renda aconteceu na base da pirâmide, da pirâmide de renda, né? Mas ela não alterou a estrutura da concentração de renda no Brasil. Então, apesar de a política de transferência de renda ter, de fato, melhorado a condição de vida de parte significativa da população, não mudou o aspecto estrutural de que a renda no Brasil é absolutamente concentrada nas mãos de poucas pessoas que são muito ricas. Acho que isso é significativo para a gente pensar, então, a ponta da pirâmide em contrapartida com a base, que seria a situação dos trabalhadores, como você perguntou, e aí eu acho que os números relativos à quantidade de solicitações e de beneficiados pelo auxílio emergencial demonstra que a população que precisa de proteção social no Brasil é gigantesca. Acho que é pertinente trazer alguns dados aqui, nesse momento. Por exemplo, 27 milhões de pessoas se inscreveram para receber o auxílio menos de 48 horas depois do anúncio do governo. Então, menos de 2 dias depois que o governo anunciou a política de transferência de renda do auxílio emergencial, 27 milhões de pessoas solicitaram. Mais ou menos 83,5% dos trabalhadores estão em posição vulnerável nesse contexto da pandemia, ou porque são trabalhadores informais, ou porque, embora tenham vínculos formais, atuam em setores fortemente afetados, que são aqueles considerados não essenciais. Aproximadamente 24 milhões de pessoas fazem parte do mercado informal de trabalho no Brasil, em atividades não essenciais, tá? Então, são 24 milhões de trabalhadores não essenciais informais, e eles, portanto, constituem o grupo mais imediatamente atingido pela suspensão das atividades devido ao distanciamento social. Além disso, sobre o desemprego ou a desocupação, né, dados de 2019, agora, 36,3% da população ocupada está em condição de informalidade, e dentre a população desocupada, que a média nacional é de 12,7%, a maior parte está em regiões metropolitanas e ou nas capitais dos estados. E isso diz muito sobre a crise urbana e a pobreza urbana, né, em essência. Acho que, então, essa relação entre a concentração de renda, que na verdade não se altera, mesmo com a política de transferência de renda, e a situação de precariedade do trabalho, revela o quanto essas características são absolutamente estruturais da sociedade brasileira e da morfologia do trabalho no Brasil. Então, a informalidade não é novidade, a precarização não é novidade, o desemprego não é novidade, mas eles se agravam no atual momento, e eles vêm à tona com uma força avassaladora, expressa pela política do auxílio emergencial. Ótimo, Elisa. Foi muito claro, né? O quanto é estrutural essa condição de precariedade, né? Da população trabalhadora no Brasil, de uma boa parcela dela, né? Obrigada. Camila, você é de São Paulo, viveu na metrópole de São Paulo, conhece bem São Paulo, mas há alguns anos, né, está olhando, ou nessa pesquisa que você fez do livro, está olhando para uma realidade urbana, num estado no qual a ponta do processo de acumulação é o agronegócio, né? Então, assim, para a gente terminar, queria saber se você
viu, né, uma realidade muito diferente, urbana muito diferente, né, por conta disso, aí nessa análise que você fez desse urbano aí permeado pelo agronegócio, muito diferente de São Paulo. Bel, posso dizer que Cuiabá, né? Estou em Cuiabá, que é a capital do agronegócio, né? E isso não é só simbólico, né? Então, para a gente pensar que, de uma forma geral, né, a relação do agronegócio com a metrópole de São Paulo é marcada mais pelo conteúdo financeiro, os escritórios de negociação e tudo mais, né? E aqui no Mato Grosso, um pouco diferente de Cuiabá, né? Mas Mato Grosso em geral, você vai ter a produção em si, e que vai revelar e ampliar os conflitos que alguns eu já apontei por aqui, e também a produção de outros momentos, vamos falar assim, da reprodução do capital, como a produção de cidades mesmo voltadas para o agronegócio, então, ou seja, né, aglomerações com estruturas que articulam todos os níveis de reprodução e produção para o chamado agronegócio, né, para essa agricultura capitalista monopolista, né, e que vai articular, então, o capital financeiro, o capital industrial, o capital fundiário, né, e todos os outros elementos do capital. Mas pensando na pesquisa em si, né, eu acho que vale pensar essa relação entre feiras e supermercados, né, supermercados varejistas, né. Aqui em Cuiabá, a gente tem passado por um processo similar ao que aconteceu em São Paulo, né, que é nos supermercados varejistas a substituição das hortaliças que oriundas da agricultura camponesa para a agricultura capitalista por meio da hidroponia, né, com o discurso da verdura limpa, com maior durabilidade e tudo mais, né. Inclusive, aqui em Cuiabá, os maiores produtores e os primeiros produtores pela hidroponia vieram de São Paulo, né? Então, são paulistas que vieram para cá. E aí, então, pensar essa particularidade das feiras, né? Porque em muitas cidades, né, as feiras que aparecem como um dos conteúdos dessa forma e dessa relação rural-urbana ou agrária urbana, né? E, ela tem sentido diferente do que na metrópole, né? Porque na metrópole de São Paulo, nós vamos ter a intermediação plena do CEAGESP, né? Cabendo só algumas feiras específicas, como as feiras destinadas a produtos orgânicos e tudo mais, para essa agricultura camponesa. E aqui nas feiras, né, embora elas sejam menores e digo menores em tamanho e em quantidade, nós vamos ter uma maior relação com essa produção camponesa diretamente, né? Então, é esse processo que eu vejo que tem de similaridade e de distinção na pesquisa em si. Uma coisa que eu queria apontar, né, que eu acho que eu acabei que eu não coloquei, quando se fala em solidariedade, né, então nós tivemos em muitos momentos aqui e pelo Brasil inteiro, né, aqui com a proibição das feiras, o desespero de alguns produtores que não estavam articulados diretamente com o consumidor e perderam grande parte da produção e tudo mais. Mas nós tivemos aqueles assentamentos, ou mesmo alguns acampamentos que tinham uma articulação com movimentos socioterritoriais, com o MST principalmente, e que fizeram todo um processo de solidariedade, ou seja, né, a produção que excedente, né, a produção que seria comercializada, ou mesmo as outras produções, elas foram cedidas em cidades, ou aqui foi para casa de estudante, foram para famílias mais precarizadas e tudo mais por esses assentamentos, né? Então, aqui nós tivemos como no Brasil inteiro, todo esse processo de doação e solidariedade em relação à comida, né?
com a ideia de que a comida é um direito e não uma mercadoria, né? Então, para a gente também discutir essa relação de consumo, comida e direito à vida, né? Por esse outro viés, né? Acho que é isso. Obrigada, Camila. Acho que a sua fala expressa também aquilo que você mostrou no mapa, no sentido assim do quão importante, né, do quão difícil foi para esses produtores a proibição da feira e quanto isso também alterou a dinâmica do próprio consumo de alimentos na cidade, ou, de outro lado, abre possibilidades para que outra forma de produção ocupe esse lugar, né? Vamos dizer assim, além do que acho que você traz a dimensão da solidariedade, que a gente acabou não debatendo aqui, mas que está presente no livro, né? Quem for olhar vai ver, por exemplo, no trabalho do Rafael está presente, no trabalho da Fanny está presente, né? Há vários capítulos ali que perpassam essa discussão da solidariedade, e que é importante, eu acho, colocar que se trata de pensar aquela solidariedade não no sentido da filantropia, né, das grandes empresas, mas das redes de solidariedade entre os movimentos sociais, né, entre aqueles que, enfim, se identificam, né, como essa parcela, como essa parte da população que está entre aqueles que não são, né, os donos do poder ou aqueles que têm propriedade no sentido de transformá-la em capital, nesse sentido, né? Acho que eu perguntei aqui para a Cláudia, acho que não há questões, né, pelo que ela informou. Acho que a gente pode caminhar para o encerramento da nossa atividade, né? Foi interessante porque acho que a fala de vocês trouxe a diversidade, né, de temas que foram abordados no livro, né, tentando e procurando o tempo todo articular, né, os planos da realidade do cotidiano até a dimensão mais distante, né, as questões mais macroestruturais, né, da reprodução capitalista, então, indo num movimento de articulação entre o cotidiano e essa estrutura mais geral, mas mediado pelo urbano e pela cidade, né? Acho que isso está muito presente no livro, né? Está presente nas análises do GESP, né? Mas no livro ela foi pensada a partir dessa situação da pandemia, né? Então, eu queria muito agradecer essas contribuições que vocês trouxeram hoje, acho que ilumina o debate, né? Eu acho que a dimensão para quem assistiu da potência que tem os capítulos do livro, né? Então, queria convidar todos que estão nos assistindo a ir ao portal de livros abertos da USP e fazer um download, né? E ali vocês conseguem encontrar um pouco dessa potência que as minhas colegas aqui abordaram, né? Então, obrigada, Fanny, obrigada, Elisa, obrigada, Camila, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Acho que é isso. Não sei se alguém de vocês quer fazer alguma palavra final, quer fazer algum encerramento, se quiser, acho que fiquem à vontade. Eu só queria agradecer o debate. Por ter acolhido o lançamento desse livro. E agradecer as colegas que estiveram aqui ao meu lado para discutir o livro e a leitura que a professora Isabel fez dele. Obrigada a todos. Eu queria agradecer o debate, agradecer ao diálogo, agradecer a leitura da Bel também e a disponibilidade do IEA, né? Então, agradecer a todo mundo por essa tarde de mais um debate. Obrigada. Eu também termino agradecendo, agradeço a Fanny e a Camila, agradeço a Bel pela mediação, o IEA pela oportunidade, pelo espaço, todas vocês pelo convite, dizer que foi muito legal fazer o livro com vocês e que continua legal debater ele aqui nesses meses depois, pensando nos desdobramentos. Obrigada. Então, tá bom, a gente está encerrando. Cláudia e Sérgio, que estão aí no suporte, um obrigado especial a vocês.